Agora, essa aula aqui que é um pouco mais extensa. Renda variável já é diferente, né, galera? Por quê? Em ações, você tem alíquotas aí de imposto de renda, que você vai ter aquele trabalho de calcular, apurar ali o lucro, calcular o imposto, depois gerar o DARF até o final do mês, e isso aqui é por sua conta, tá? Na renda fixa, você não precisa fazer nada, mas na renda variável, a responsabilidade é do investidor. Então, alíquota. A alíquota de imposto de renda sobre o ganho de capital é 15% sobre o lucro líquido para operações comuns, que é a chamada swing trade. Então, você comprou, vendeu no dia seguinte, 15%. Comprou e vendeu no mesmo dia, aí a alíquota é maior. A única diferença é isso aqui. Se fizer day trade, é 20%. Tudo que não for day trade, que passar aí de um dia, é considerado operações comuns. Bruno, vendi no dia seguinte, 15%. Vendi daqui a uma semana, um mês, um ano, sempre vai ser 15%, tá? E o lucro líquido é calculado subtraindo o preço de venda dos ativos do teu preço de compra, além de considerar os custos operacionais como taxa, corretagem, monumentos e tal. Se você pagar taxa de corretagem, você pode botar tudo aqui na conta que vai reduzir teu lucro, e aí do lucro tu pega e apura aí 15% ou 20%. Tá? Lembrando que 20% é para day trade, que a gente não vai entrar aqui, que o foco é longo prazo. Então todos os investidores de longo prazo que venderem ações e tiverem um lucro, vai pagar 15% aqui do lucro, tá? Podendo abater aquelas taxas ali. De quem é a responsabilidade? Responsabilidade é do investidor nesse caso. O pagamento do imposto sobre o ganho de capital é de responsabilidade do próprio investidor. Isso significa que é necessário calcular e recolher o imposto devido até o último dia útil do mês seguinte das operações de venda das ações. Então, exemplo, você hoje está realizando a operação no mês de abril de 2024. Significa que até o último dia do mês subsequente, ou seja, até o último dia do mês de maio, você precisa aí pagar esse imposto, tá? Você precisa apurar e pagar o imposto, tá, galera? Então, até o último dia útil do mês subsequente à venda, tá? Então, a competência é o mês que você realizou a operação. Realizou a operação em maio, até junho. Realizou em julho, no mês seguinte, agosto, e assim vai. Sempre a competência vai ser a data que o investidor está vendendo as ações, que vai apurar, que é o fato gerador, né? Que é esse lucro. Bruno, e se eu tiver prejuízo? Olha, se você tiver prejuízo, assim como eu comentei lá em fundos, você pode compensar. Caso o investidor tenha registrado prejuízo em operações anteriores, como ações, esses prejuízos podem ser compensados com ganho de capital, reduzindo assim o valor do imposto a pagar. Mesma coisa naquele exemplo de fundos imobiliários. Teve um lucro de R$1.000 e tem um prejuízo de 500, compensa, e isso vai te gerar o quê? Somente um lucro aí de 500. Aí você pega, apura 15% ou 20% em cima desse lucro, vai lá no site da Receita, gera o DARF e paga até o mês subsequente. E a isenção de pequenos ganhos? Isso aqui também muita gente tem dúvida. Em operações comuns, ou seja, operações comuns não é day trade, tá, galera? Day trade não tem isenção. Comprou e vendeu no mesmo dia, não entra isso aqui. Isso aqui é só quem faz operações na semana, no mês, investe a longo prazo, ou que comprou no dia, vendeu no dia seguinte, tá? É considerado operações comuns. Em operações comuns de venda de ações cujo valor total no mês seja inferior a R$20.000, o ganho de capital é isento de imposto. Bruno, mas eu tive o lucro preciso ter o lucro de 20 mil? Não. Aqui a gente está falando de operações, tá? Depois eu vou te mostrar um exemplo aqui no Excel. Fica tranquilo, que a gente vai falar aí dos cálculos e também dessa isenção. E a declaração do imposto de renda, os ganhos de capital obtidos, como venda de ações, devem ser informados na declaração do imposto de renda. Como eu falei, investiu tem que declarar e ponto final, tá bom? Aí o ideal é você procurar o contador para ver se você precisa de fato declarar esse ano e ele te orientar ali. Eu estou preparando também um e-book sobre declaração do imposto de renda. Se não tiver aqui abaixo ainda, tá? Depois eu vou mandar lá no grupo de alunos. Ensinando passo a passo, eu vou tirar print ali do aplicativo, vou montar esse e-book e vou compartilhar lá com vocês, tá bom? Aí, ou seja, aqui abaixo pode estar o link, se não tiver, depois eu vou comunicar lá no grupo de alunos, fique tranquilo. E assim é o imposto de ações. Vamos fazer agora um exemplo aqui no Excel para facilitar. Então bora lá, eu simulei aqui um exemplo para facilitar a vida de vocês. Vamos dizer que você comprou a Taesa, tá? Lembrando, foco em longo prazo, não é day trade, mas se for day trade, você já sabe que é 20% e não tem isenção. Aqui a gente vai considerar investimento a longo prazo, ou seja, swing trade, ou que você venda daqui a um ano por algum motivo e assim vai. Você comprou as ações da Taesa a R$35 e você tem 1.000 ações. Isso aqui
foi que você veio comprando aí com o passar dos anos. Hoje, o total que você tem acumulado dessa empresa é o quê? Você tem um investimento aí de 35 mil reais, beleza? Vamos dizer que passou um ano e aí você vende as ações da Taesa a 40 reais, as 1.000 ações. Você vendeu quanto? R$1.000 aqui pelo preço, né? Você vendeu por 40 mil reais esse investimento, beleza? Qual é o teu lucro? O teu lucro é isso aqui, né? Que é o quê? A diferença, você comprou a 35 e está vendendo hoje a 40. Então, teu lucro é 5 mil reais. Ah, Bruno, então o que eu faço aqui nesse caso? Nesse caso, o imposto é o quê? 15%, como a gente falou, né? A longo prazo, no dia seguinte, operações comuns, 15% em cima do lucro. Então, vai ser o quê? O lucro é esse, tira 15%. Ou seja, você precisaria pagar o imposto de quanto? R$750, gerando DARF, como eu te mostrei lá na aula de FI, tá bom? Então, se você tem dúvida sobre como gerar o DARF, vá lá na aula de FI que eu fiz uma apresentação rapidamente. Tá bom, Bruno. E o lance de operações comuns, o que é? Olha, aqui você está vendendo o montante de 40 mil reais. Qual é a sacada aqui para você pagar menos imposto? No lugar de você vender 40 mil reais, aqui você teria que pagar o imposto. Mas se eu não quiser vender as ações de uma vez só, o que eu faço? Olha, você poderia esse mês vender 400 ações, que ia dar o quê? 16 mil reais. 16 mil reais está abaixo lá daquele limite que a gente falou de 20? Está. A isenção, galera, não é apurada em cima do lucro, em cima da movimentação, tá? Então, nesse caso, o teu total de venda no mês das ações da Taesa foi 16 mil reais. Beleza, está isento, você não precisará pagar o imposto. Mas se você fizer diversas operações no mês, da Taesa, da Copel e todo esse investimento aqui superar 20 mil, aí você precisaria pagar o imposto. Então, a jogada tributária é, se você quer vender uma quantidade bem grande de ações, todo mês venda ali o limite que fique abaixo dos 20 mil reais. Tá, galera? Então, esse é um exemplo. Bruno, eu vendi 500 ações. Opa, 20 mil reais. Ainda é isento, só não pode superar. Que nesse caso aqui seria em cima de 600 ações. Ó, você vendendo 600 ações, você comprou por 21 mil e está vendendo por 24. Então, quanto você teve de lucro aqui? 3 mil reais. 3 mil reais, tira 15%, você vai precisar pagar 450 de imposto. Bruno, eu comprei 600 e vendi no mesmo dia. Aí o imposto não é mais 15%, passa para 20%. Basicamente a diferença é essa. Bruno, e no day trade eu tenho isenção daqueles 20 mil? Se eu quiser vender 400 ações e no day trade e ficou aqui abaixo de 20 mil, eu tenho isenção? Não, day trade não tem. Só operações comuns, beleza? Então, utilize essa regra, venda sempre aí o total abaixo, que é o total do valor que você vai operar, tá, galera? Lembrando, não é lucro. Lucro é outra coisa. Lucro é a diferença do preço que você comprou e é pelo preço que você está vendendo. Se você movimentar aqui acima de 20 mil, vai pagar 15%. Se você fizer day trade, vai pagar 20%. Se, sabiamente, você dividir aquela quantidade que você quer vender, sempre ficar vendendo aí abaixo de 20 mil, nesse caso aqui eu poderia fazer 3 vendas, na primeira venderia 16 mil, depois venderia mais 16 mil, e aí depois eu venderia mais quanto? Mais 200 ações. Ou seja, se eu fizesse isso aqui dividido em 3 meses, eu venderia no primeiro mês 16, depois 16, depois 8. Ou seja, eu vendi as 1.000 ações. Só que o meu limite nesse mês não ultrapassou 20 mil. Aqui não ultrapassou 20 mil, aqui não ultrapassou 20 mil. Significa que todo esse lucro que eu tive nessa operação, eu não precisaria pagar imposto de renda que ficou abaixo do limite ali de 20 mil reais. Isso só se aplica dentro de ações. Fundo imobiliário não tem a isenção e somente para operações comuns, tá? Espero que vocês tenham ficado claro aí para não cometer erro. Lembrando que se você quiser se aprofundar ou informações de um especialista, eu vou deixar aqui para vocês um e-book sobre imposto de renda, ou também vocês podem procurar um profissional, aí, um contador que vai te auxiliar nessa jogada tributária, tá? Mas qualquer dúvida, lembrando, tem um grupo de alunos e a gente pode fazer live para conversar mais sobre o tema. E eu vou deixar para vocês, galera, esse site aqui, onde ele fala aí como gerar DARF quando emitir, tire todas as suas dúvidas, da própria B3, tá? Fonte oficial. E aí você pode ler isso aqui também para te ajudar. Lembrando que o código é o mesmo dos fundos imobiliários, tá, galera? É o 6015.
Se você teve ganhos aí, lucro em ações ou FIIs, sempre vai utilizar o mesmo DARF, 6015, apurou o imposto, deu R$200, vai lá, gera o DARF 6015 e pronto, pagou até o final do mês subsequente da operação e acabou. E guarde toda a documentação para depois você declarar isso aí. Show, galera? Então, lembrando, DARF em ações e FIIs 6015. E lembrando, como gerar o DARF? Joga aí, ó, DARF online. Pesquisou, vai abrir o site Cical, que vou deixar esse site aqui para vocês também. Foi lá, colocou, ó, preenchimento rápido, só reforçando aqui. Vai colocar seu CPF, data de nascimento, vai para a próxima página. Código da Receita 6015. Preencheu, beleza? Isso aqui você não vai mexer, que é a data de hoje. Período de apuração. Quando você está vendendo? Bruno, eu fiz operações esse mês e tive lucro. Então, você vai botar o quê? O mês 4, 2024. Pronto, competência. E ele já vai trazer para você a data. Lembra? Até o último dia útil do mês subsequente. Então, vencimento desse DARF até o dia 31/5/2024. Quanto tu apurou de lucro? R$200? Pronto, preencheu aqui 200. Gerou o DARF, pagou e acabou. Lembrando que se o DARF ficar abaixo de R$10, você vai acumulando e depois gera isso no valor total. Show de bola, galera? Todos os sites vão ficar aqui para vocês. Do Cicalc, vou deixar esse também aqui, ó, sobre o código do DARF para vocês, esse site aqui. E vou deixar também o site da B3 para você consultar. Vamos agora para a próxima aula, que é sobre fundos imobiliários.